noite e que, de certa forma, vocês sejam abençoados pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, a gente está numa série de ministrações, e eu sempre costumo falar para quem nos visita, eu trago um pouco de explicação, o que é uma série, todo mundo sabe o que é, né? A gente está acostumado hoje, nos dias de hoje, pela internet, a gente acompanha séries de Netflix, séries de alguma série de filme, né? Um filme que se transforma numa série, mas enfim, são episódios. Então a gente segue essa ideia, a gente tem seguido essa ideia, e a gente tem falado sobre uma série, que é uma série denominada Olhar para Si Mesmo, ou Olhe para Si Mesmos. A gente olhar para si, encontros com a verdade. A gente costuma muito avaliar as pessoas, de certa forma, fora da nossa realidade, mas muito dificilmente a gente olha para nós mesmos. Então essa série tem a ideia de expor, não expor para nos minimizar, não expor para nos rebaixar, mas nós mesmos nos expor perante Deus e abrir o nosso coração e demonstrar as nossas fraquezas. Porque nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos fraquezas. O problema é que nós não conseguimos vencer muitas delas porque nós tentamos vencer com a força do nosso braço. E com a força do nosso braço, meus irmãos, nós não conseguimos. Então, quando nós expomos a nossa fraqueza, quando nós pedimos para Deus nos dar essa força, aí as coisas se transformam. Então, a minha oração é que nessa noite você seja transformado pela palavra. E essa noite nós vamos falar sobre sonda-me, ó Deus. Uma oração por autoexame, nós vamos ler e vamos meditar juntos no Salmo 139. Você que trouxe sua Bíblia já pode achar, enquanto eu sigo aqui fazendo a introdução. Salmo 139, então é o que nós vamos meditar nessa noite. A ideia central, meus irmãos, é o autoconhecimento. A ideia central do que nós vamos falar nessa noite é que o autoconhecimento mais verdadeiro só é possível na presença de Deus. Nós estamos no meio, meus irmãos, então dessa série, como eu falei. Olhar para si, olhar para nós e avaliar nós mesmos. Essa série tem tratado de questões profundas do nosso coração e da nossa alma. De fato, meus irmãos, esses sermões a qual nós temos meditado nesse último mês, talvez, e um pouquinho no mês passado, tem sido uma oportunidade preciosa de autoconhecimento e autoexame. Eu não sei você, mas eu tenho me conhecido melhor. Porque tem exposto verdadeiramente aquilo que nós achamos que estava tudo certo. Porque de repente a palavra de Deus expõe e a gente fala, opa, tem algum problema aqui. E eu preciso expor isso com Deus, conversar com o Senhor, para que Ele transforme. A luz da palavra de Deus, então, ela vem revelando o que muitas vezes nós escondemos por dentro, meus irmãos. Como a vaidade, o orgulho, a autossuficiência, o julgamento tendencioso, o senso elevado de justiça própria, como que a gente se achar tão perfeito perante as pessoas e perante Deus. A cobiça, a impureza, a inveja e toda sorte de pecado tem exposto, desde o mais grosseiro até o mais refinado. Então hoje nós meditaremos no Salmo 139, um dos mais belos e profundos a qual Davi escreveu. E o Salmo 39, meus irmãos, nos mostra que Deus nos conhece, e nos conhece por inteiro. Daniel, no capítulo 2, verso 22, ele afirma que ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ou seja, não há como nos esconder de Deus. Ele conhece, meus irmãos, o nosso passado, ele conhece o teu presente, e ele conhece o teu futuro. Ele sabe das nossas virtudes, mas também sabe das nossas fraquezas e das nossas falhas. Nós podemos esconder de todo mundo, mas Ele nos conhece. Ele conhece os nossos vícios e pecados. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus, Ele enxerga o coração. Então o nosso exterior pode impressionar as pessoas, o nosso exterior pode mostrar muitas coisas. Ainda mais no tempo que nós vivemos hoje, eles falam sobre algo que a gente deve cuidar da nossa... como é que eu posso falar? Estética, da nossa roupa, das nossas vestes, do nosso jeito de falar, para impactar a sociedade. Mas sem Cristo, meus irmãos, isso é trapo de imundície. É um fruto que, é algo que não gera fruto verdadeiramente, espiritualmente falando.
Agora a pergunta, meus irmãos, que devemos fazer é: você tem permitido que o Espírito Santo revele as áreas sujas e corrompidas do seu coração? Você está disposto a enfrentar um diagnóstico profundo, doloroso e quem sabe vergonhoso, mas necessário, feito pelo Senhor? Você tem buscado a Deus para que Ele guie pelo caminho eterno do Evangelho? Nesse sentido, então, esse sermão, meus irmãos, dessa noite, ele tem o objetivo de nos desafiar a orar, mas orar com sinceridade, orar com o coração aberto, orar verdadeiramente, abrindo o nosso coração e colocando o nosso coração à disposição do Senhor. Antecipadamente, o que eu posso dizer, meus irmãos, é que o que virá à luz não será algo confortável. Quando o Senhor sonda o nosso coração, quando o Espírito Santo e nós deixamos Ele agir no nosso coração, não traz algo confortável para nós. É como se você tivesse uma ferida e o Senhor fosse ali curá-la. E para curar essa ferida, Ele precisa raspar, Ele precisa tirar as enfermidades, a impureza, aquele pus que está ali acumulado naquela ferida. É como um espinho na carne que fica ali, fica te incomodando, então o Senhor precisa mexer. E quando mexe, dói. Talvez seja doloroso nessa noite o que o Senhor vai te mostrar. Mas será libertador. Então eu quero que juntos nós vamos se colocar de pé. Eu quero ler aqui o texto nessa noite com você. Nós vamos ler apenas o verso 23 e o 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos mais uma vez, Pai, que a tua misericórdia, Senhor Deus, nos alcance nessa noite. Que a tua graça seja derramada sobre nós, Pai. Senhor Deus, que nós venhamos ter o nosso coração aberto. Senhor Deus, para que a tua palavra penetre o mais fundo nessa noite, Pai. A tua palavra diz que a tua palavra, ela penetra o mais profundo da nossa alma e sonda, Senhor Deus, e divide medulas e espinhas, Senhor Deus. Então sonda a nossa alma nessa noite, Pai. Entra mais profundo e mostra para nós, Senhor Deus, as nossas falhas. E nos ajuda a transformar nossas vidas para ser mais parecido com o Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude nessa noite, que o Senhor use a minha vida, Pai, para ministrar a tua palavra, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo me use nessa noite, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Aninho, solta isso. Meus irmãos, o Salmo 139, num contexto mais amplo, para compreendermos melhor esses versículos a qual a gente leu, esses dois versículos finais do Salmo 139, é necessário a gente observar o Salmo 139 em sua totalidade. Precisamos entender o que antecede essas palavras de Davi, pois elas são uma resposta ao que Davi falou antes, ou o que ele viu. É o que nós vamos ver. Em sua resposta em forma de oração, então, Davi aqui, ele descreve a respeito de Deus nos versículos anteriores, nós vamos ver agora. Desse modo, então, esse salmo, meus irmãos, ele pode ser dividido em 4 partes. A onisciência de Deus, a primeira parte. A segunda parte, a onipresença de Deus. Quem tem participado da escola do discípulo agora vai trazer a memória, que a gente tem falado aqui nesses últimos 4 meses. Primeiro, a onisciência. Segundo, a onipresença de Deus. Terceiro, a onipotência de Deus manifesta na criação do ser humano. E por fim, a resposta de Davi, diante desta revelação dos atributos de Deus, desses atributos tão sublimes de Deus. Então nós faremos uma breve análise, meus irmãos, desses primeiros pontos. Sobre a onisciência de Deus, eu quero ler o verso 1 ao 6 com você, que diz assim: 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces tudo e todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. A onisciência de Deus, meus irmãos. A onisciência é a capacidade divina de conhecer todas as coisas de modo perfeito, infinitamente ilimitado. Isso abrange, meus irmãos, como eu falei no início, o passado, o presente e o futuro. Deus conhece todas as coisas, significa que Deus conhece todas as coisas e Ele sabe o que vai acontecer ainda. Ele sabe as coisas que ainda virão. Ele sabe o que tem preparado para você. Ele sabe o quanto Ele te guardou até aqui. Porque tem muitos propósitos para se cumprir ainda. Ele também conhece o teu exterior e o teu interior. Então significa que Ele não apenas conhece os fatos visíveis. A minha mãe, o meu pai, a tua mãe e o teu pai, teus avós, os teus tios, os parentes, os vizinhos, te conhecem. Mas o Senhor te conhece de uma forma muito mais profunda. Ele conhece as tuas lutas, as tuas dificuldades, as tuas feridas. Mas também Ele conhece os nossos pensamentos, sentimentos, intenções, desejos, os mais profundos do coração humano. Em resumo, então, a onisciência significa que Deus jamais aprende coisas novas, porque Ele sabe tudo. Ele nunca é surpreendido. Ele não fica surpreso. E Ele não pode se enganar. O seu conhecimento, meus irmãos, é pleno e absoluto. Então, nesse sentido, nada pode ser ocultado de Deus. Nada. Nem pensamentos, nem palavras, nem ações. Tudo está plenamente exposto diante dEle. Dito de outra forma, meus irmãos, é impossível viver de aparência diante do Senhor. Pois Ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior, as nossas intenções, as motivações mais profundas do nosso coração. Inclusive Ele sabe qual foi a motivação que você veio aqui hoje. Porque você está aqui agora. Ele conhece. Você está aqui porque você foi obrigado, você está aqui porque você sentiu, você está aqui porque você veio buscar, você veio aqui pegar uma direção do Senhor. O que você está sentindo? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Agora, sobre a onipresença de Deus, eu quero ler com você o verso 7 e o 12. 7 ao 12, melhor assim dizendo. E diz assim a palavra: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não há escuridão, não há profundidade, não há nada que nos tire da visão do Senhor. Então essa é a onipresença do Senhor. A onipresença é a capacidade divina de Deus de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, de forma plena e completa. Isso quer dizer então, meus irmãos, que nada escapa da presença de Deus, nada. Significa que não existe no universo lugar onde alguém possa se esconder de Deus. Não há. Deus não está sujeito, meus irmãos, às limitações do espaço. Ou seja, enquanto nós só podemos estar em um lugar por vez, Ele está em todos os lugares. A sua presença é pessoal. Significa que Deus está próximo de você.
para te sustentar, para consolar e socorrer os que o buscam. Ele está próximo, ele não está longe não. Ou seja, você pode pensar que está sozinho. Nas horas mais difíceis da vida, nos momentos mais difíceis, você pode pensar que está sozinho, mas o Senhor está contigo. Ele está lá, Ele está sempre contigo. Assim não há fuga possível da presença do Senhor. Não tem como fugir de Deus. Para o crente, isso significa que ele nunca está sozinho. É maravilhoso. Mas para o pecador, aquele que não creu em Cristo Jesus ainda, significa que não haverá esconderijo possível para se esconder dele. Não tem como esconder-se do Senhor. Agora sobre a onipotência de Deus na criação do ser humano, eu quero ler com você no verso 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou. Visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são tão admiráveis, e a minha alma sabe muito bem disso. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. A onipotência da criação de Deus no ser humano, meus irmãos. A onipotência, num sentido mais amplo, meus irmãos, é o poder ilimitado de Deus para realizar tudo o que deseja, em conformidade à sua vontade e à sua natureza. Isso implica que, meus irmãos, que nada é impossível para Deus. Nada. Aqui Davi fala que antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Antes de você se forma, antes de você se formar uma criança, antes mesmo da tua mãe saber, e do teu pai saber que você estava lá, você já estava lá. O Senhor já sabia. Então não há impossível para Deus, meus irmãos. Significa que Ele criou o universo do nada. Apenas pelo poder da sua palavra, foi assim que criou todas as coisas. O seu poder é infinito, mas é santo. Ou seja, Deus não faz nada que contradiga a sua essência. Por exemplo, Ele não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode também ser tentado pelo mal. O seu poder, meus irmãos, se manifesta em amor e cuidado. Significa então que Ele não apenas realiza grandes feitos, mas Ele sustenta o mundo nas suas mãos. Ele sustenta tudo. Ele sustenta o mundo, Ele transforma vidas e concede, meus irmãos, vitória sobre o pecado e sobre a morte. Só Ele pode. E esses versículos aqui, meus irmãos, portanto, revelam então que Deus nos formou com suas próprias mãos. Somos a coroa da criação, o ápice da sua obra. Olha a tamanha importância. E mais, Ele nos criou com um propósito definitivo, definido para nós. Conhecê-lo e desfrutar da sua presença. E viver para a sua glória. Você não foi colocado por acaso nessa terra, meus irmãos. Você foi colocado para viver para a glória de Deus. Então você não é qualquer um, você foi colocado para viver para a glória de Deus. Isso não é incrível, meus irmãos? Isso não te alegra?
Então, nesse sentido, meus irmãos, cada detalhe da nossa essência é fruto do cuidado de Deus na nossa vida. Isso nos confere, então, dignidade, propósito e responsabilidade diante de Deus, diante dessa vida. Eu vou repetir, olha só. Isso nos confere dignidade, propósito. Então, você tem dignidade, mas você tem propósito. E você tem também responsabilidade diante de Deus. Ele te colocou, não foi por acaso nessa terra. Tu veio, não foi por acaso, foi porque você tem propósito. Assim toda a vida então é importante para Deus, meus irmãos, inclusive aquelas que ainda não nasceram. Enquanto o mundo lá fora diz que aquele que não nasceu ainda não é uma vida formada, e por isso pode abortar, não existe isso para Deus. Nós vimos hoje antes da concepção, Davi já diz antes da concepção, Senhor. Eu já sabia que o Senhor dava valor para a minha pessoa. Esses versículos então também nos mostram, meus irmãos, que não somos frutos do acaso, então. Por assim dizer, de um processo evolutivo, como falam lá fora. Como a ciência diz, não, nós evoluímos do macaco. Eu não sei você, mas eu não. Eu sei que foi Deus que me criou. Não tem como, meus irmãos. Senão esses macaquinhos que estão por aí já tinham virado gente. Ah, já tinha. Eles são espertos, mas eles já tinham virado. E esse processo foi tão evolutivo, por que eles ficaram aí ainda? Por que ainda existe macaco? Por que não virou tudo ser humano? Nós temos absoluta certeza, meus irmãos, que nós não somos frutos do acaso, então, ou de um processo evolutivo, ou de qualquer teoria. Nada disso. A Bíblia é clara, meus irmãos, fomos criados pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança. Para viver com comunhão com Ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. O Deus Criador, então, Ele revelou-se plenamente em seu Filho para nós. E esse Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, misericórdia, Ele deseja que o homem o conheça e desfrute disso para sempre. E o autor de Hebreus declara isso, ele diz, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que revelação grandiosa, meus irmãos. Enquanto Davi contemplava Deus de uma forma parcial e incompleta ainda, nós contemplamos plenamente agora a forma de Deus em Cristo. O Filho é o resplendor aqui, meus irmãos, inseparável da glória divina, a expressão perfeita de quem Deus é, está em Jesus. Melhor assim dizendo, meus irmãos, Jesus não é uma cópia, um mero mensageiro. Como alguns dizem, é um profeta que apareceu. Não, mas é a própria substância divina em forma humana. Ele faz com que o Deus invisível se torne visível para nós. É em Cristo que nós vemos Deus. Sem Cristo não tem como ver Deus. Nós vimos ver não na sua totalidade, mas em Cristo nós vemos na sua totalidade. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus é de igualdade medida, glória e majestade como o Pai e o Espírito Santo. Nós falamos aqui na nossa aula de Escola do Discípulo, não há hierarquia. Sabe aquela hierarquia que a gente cria na nossa cabeça? Algumas religiões falam disso. Falam que existe uma hierarquia que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, Deus mandou Jesus e Jesus mandou o Espírito Santo. Não, não há uma hierarquia, há uma igualdade. Todos são iguais. Ali em um só Deus, há uma igualdade. Em poder, majestade e glória. Portanto, Davi aqui, meus irmãos, então, agora voltando para o texto, já demonstrava profundo conhecimento de Deus. E o adorava e louvava por isso. Agora imagina quanto mais a nós, meus irmãos, que temos a revelação plena de quem é Cristo para nós, de quem é Jesus para nós.
Nós não deveríamos se maravilhar ainda mais? Render os nossos louvores ao Senhor? É impossível, meus irmãos, ficar indiferente perante isso. É impossível. E mais, o Salmo declara que Deus nos conhece desde a concepção, antes do nascimento, como eu disse. Lá no ventre materno, Ele já nos acompanhava. Ele amava e conhecia cada detalhe da nossa formação. Nossos dias já estavam escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existisse. Isso é maravilhoso, é tremendo. Agora, em resposta a isso, então vamos ver a resposta de Davi, do verso 19 ao 22. Olha o que a palavra de Deus diz. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos, que afaste-se, pois de mim, homens violentos, eles se rebelaram contra ti, e como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantaram contra ti? Eu os detesto, com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Diante de tamanha revelação que Davi teve, Davi reage então agora com uma indignação contra o desprezo, ou aqueles que desprezam os atributos de Deus. Davi aqui, ele se revolta agora, digamos assim, se indigna agora, com aqueles que dizem, não, Deus não é onipotente, Deus não é onipresente. Deus não criou todas as coisas. Deus não está nem aí para um ser humano que está no ventre de uma mãe. Não. Depois de nascer, sim. Antes de nascer, não. O seu repúdio, meus irmãos, não nasce de vingança pessoal. Ele não está com raiva de alguém. Mas de zelo pela glória de Deus. E fala, Senhor, eu te conheço, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o meu Senhor. Eu sei que tu criou todas as coisas, mas alguns dizem que não. E eu me revolto com esses que dizem que não. Então é um zelo pela glória de Deus, pelos atributos que ele conhece e reconhece de Deus. O ódio aqui, meus irmãos, mencionado não significa rancor carnal, mas rejeição moral aos que se opõem ao Senhor. É como dizer, amo tanto a Deus, que não posso amar quem o abomina. Assim Davi declara então sua fidelidade exclusiva ao Senhor. Ele não deseja aliviar-se, meus irmãos, a quem se levanta. Não, desculpa. Ele não deseja alinhar-se com quem se levanta contra Deus. Com quem se levanta contra um Deus glorioso e poderoso. Não, ele não é isso que ele está falando. Essa, meus irmãos, também deve ser a nossa postura, meus irmãos. Não se alinhar com quem se levanta contra Deus. Não se alinhe. Não se alinhe. Não se alinhe com aquele que fala que nada disso existiu, que não existe, ou que tenta desmerecer a sua fé. Eu não estou falando daquela pessoa que ainda não creu em Jesus Cristo, mas aquela pessoa que você tem discernimento que, sinceramente, ela blasfema noite e dia contra Deus. E o Salmo finaliza então com um clamor sincero no 23 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Mas afinal, meus irmãos, o que Davi quis dizer com sonda-me, ó Deus? Aqui Davi abre o seu coração. Ele abre o seu coração para que Deus revele os seus pecados ocultos. Aqui ele fala, Senhor, mostra para mim, sonda-me. Mostra. Sonda profundamente. Me mostra, porque quem sabe eu tenho
achado que coisas não que são normais. Talvez tem coisas que estão no meu coração que nem eu me lembro mais. Que eu tenho feito que tem te desagradado. Mas revela para mim. Abre meu coração. Em outras palavras, meus irmãos, o texto aqui nos convida a sermos totalmente sinceros diante de Deus. Daquele que já conhece, mas espera a nossa sinceridade. Ele conhece tudo a nosso respeito, tudo. Coisa que nem você lembra. Mas Ele pode nos lembrar. E como eu falei no início, não é para te ferir, é para te curar. É o diagnóstico do médico que fala, olha, o diagnóstico não é bom, é esse. Mas eu tenho que te dar um remédio. E o remédio está aqui. O remédio é esse. Eu não só vou te apontar o teu erro, o teu diagnóstico ruim, a tua enfermidade, mas eu quero trazer a cura para a tua enfermidade. Davi reconhece que sem a intervenção divina, meus irmãos, o ser humano não consegue discernir o seu próprio pecado. Não consegue. Salmo 26, verso 2 declara assim: examine-me, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Agora eu te pergunto, você está pronto para que Deus sonde o seu coração? Você está pronto para que Ele esquadrinhe os seus pensamentos? O que Ele encontrará? O que Ele encontrará? Você está disposto a ser totalmente vulnerável e sincero diante do Senhor hoje? Ele te trouxe aqui, não foi por acaso. Ele quer que você abra o teu coração nessa noite para Ele, mas com sinceridade. Abra o teu coração e fale: Senhor, sonda-me, Senhor, mostra para mim. O que Davi quer dizer aqui, meus irmãos, com prova-me? Aqui Davi aceita ser testado por Deus, com o propósito de crescer e ser purificado. Para ilustrar, meus irmãos, essa verdade, nós nos recordemos aqui então, meus irmãos, a passagem do jovem rico, narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 10, verso 17 ao 22. Quando Jesus aqui, a palavra diz, Marcos 10, 17 ao 22. Quando Jesus saiu para iniciar o seu caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe? Então o homem replicou: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando o olho com amor, disse: Só uma coisa lhe falta. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Dessa passagem, meus irmãos, nós podemos extrair 3 lições sobre Deus. Sobre Deus, como Deus sonda e prova o coração do ser humano, revelando o que está oculto em nós. A primeira lição, meus irmãos: Deus conhece além das aparências. O jovem rico aqui parecia sincero. Afinal, ele veio e se curvou-se e já se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus. Imagina que tamanha sinceridade. Aparentemente, quem estava em redor falava: olha, e sabe, os discípulos falavam: esse é crente. Ó, já veio caindo de joelho. Imagina Jesus fazendo as perguntas agora para eles, e falando: esse conhece tudo. Ele já tem feito todas essas coisas desde a mocidade. Ou seja, esse jovem rico, meus irmãos, parecia sincero, religioso, obediente.
afirmando guardar os mandamentos desde a sua juventude. Havia até um certo orgulho na sua fala. Ele diz: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Isso aí eu tenho feito já. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Mostrando um certo orgulho. Eu faço isso. Ou seja, a força do meu, então isso eu já faço. Contudo, Jesus, então, na sua onisciência, meus irmãos, revelou que o coração daquele homem estava preso. Ele estava preso na riqueza. Assim, então, meus irmãos, a onisciência divina, ela nos lembra que nada em nosso interior está oculto diante de Deus. Ele vê muito além do que aparentamos. Ele vê a nossa essência. A segunda lição, meus irmãos, que nós vemos nessa passagem jovem aqui, fala sobre, nós podemos ver, Deus identifica então, com precisão, aquilo que nos prende. Como um médico que vai com bisturi lá, naquele problema. Note, meus irmãos, que Jesus não deu uma instrução genérica para ele. Não, ele foi direto ao ponto. Ele disse: venda o que tens e dá aos pobres e segue-me. Ele queria seguir Jesus. Mas vender o que eu tenho, não, né? Abrir mão do que... Não. Cristo identificou aqui, meus irmãos, o ídolo do coração daquele jovem, que era a sua riqueza. Esse era o ídolo dele. Maior que Jesus, maior que Deus, maior que ele seguir os mandamentos, era o dinheiro. Era isso que prendia ele. Do mesmo modo, meus irmãos, então a onisciência de Deus expõe com clareza as áreas, meus irmãos, que precisamos render a Ele. Mostrando-nos, então, de forma específica, aquilo que nos impede de segui-lo plenamente. O que te impede de seguir? O que é o ídolo? O que está no teu coração nessa noite? Não precisa você falar, mas Deus está sondando o teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus está te falando agora, nesse momento, Ele está falando: olha, é isso. É isso que está te impedindo. É isso que está te atrapalhando. Esse é o ídolo que está no teu coração. Ele está sondando o nosso coração nessa noite. Isso que tem nos impedido, quem sabe, meus irmãos, de segui-lo plenamente. Como aquele jovem. Terceira lição: Deus conhece o desfecho das nossas escolhas. Ele não é pego de surpresa. Jesus sabia de antemão que o jovem sairia entristecido. Pois seu coração, meus irmãos, não estava disposto a renunciar. Essa é a verdade. Então Jesus já sabia. Eu sei que tu faz muitas coisas, mas eu vou falar o que está no teu coração. Vou dizer onde é que está o teu tesouro. Eu vou dizer onde é que está o teu ídolo. E isso vai te impedir de andar comigo. E isso impede muitos de andar com Jesus. Não estou falando só das riquezas, finanças, de abrir mão do poder financeiro, ou de algo assim. Daquele ídolo que está em nosso coração. Daquilo que nos impede verdadeiramente. Da opinião dos outros. Do que vão falar de mim. Ah, mas se eu falar que virei crente, vão tirar sarro de mim lá, no meu trabalho. Se eu falar que eu vou na igreja, eles vão falar que eu sou louco, porque onde é que já se viu em igreja? Se eu falar que sirvo a Jesus, eles vão falar que não, é mentira. Porque até onde eu te conhecia, sei quem tu és, eu sei bem de onde tu vem. O que te impede de caminhar com Jesus? Jesus então sabia, meus irmãos, que aquele jovem saía triste dali. Porque ele não estava disposto a renunciar. Ainda assim, Jesus o amou. Portanto, a onisciência divina, meus irmãos, não anula a responsabilidade humana. Não é porque Deus sabe que Ele está tirando a tua responsabilidade, não. É tua responsabilidade. E as tuas consequências também da tua escolha. Da minha escolha, da nossa escolha. O que você escolher, o que você plantar, você vai colher. Plantamos, vamos colher. Escolhemos o que plantamos, mas não tem como escolher o que vai colher lá na frente. Isso é um ditado velho já. Tu escolhe o que planta, a semente que vai plantar amanhã, hoje, você escolheu. Você escolheu hoje o melhor lugar para estar. Você podia estar em tantos outros lugares, tantos que não escolheram estar hoje nesse lugar. Então, em outros lugares, vão colher algo amanhã. Não estou falando porque eles não vieram no culto.
Não isso. Mas quer escolha, meus irmãos. Quem sabe de ser confrontado, quem sabe ter a vida transformada. E amanhã não dá para a gente querer colher aquilo que a gente não plantou. Então Deus não anula a responsabilidade humana. Mas Ele revela então que Deus conhece de antemão os caminhos e as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. E por isso que Deus nos chama tantas vezes. E por isso que Deus nos chama tanta atenção. E por isso que nós temos um culto todo domingo. E por isso que nós devemos ler a palavra todo dia. Por isso que nós devemos orar e pedir a Deus direção. Porque todo dia, meus irmãos, todo dia, a nossa tendência é fugir de Deus. A inclinação do nosso coração é fugir. Então, como um pai que se preocupa com o filho, fala, não faça isso. Não faça isso, meu filho. Não faça isso, minha filha. Vai dar errado. Não faça assim. Ah, mas eu vou fazer. Quem é pai que já sabe como é que é, né? Você vê como vai chegando adolescente. Ah, mas eu vou. Ah, mas eu faço. Não, porque eu já sei. Já sabe, é. Então deixa eu fazer para ver. Já sabe a consequência. Talvez ficar brabo, mas já passou. Agora imagina Deus como pai, meus irmãos, cuidando de nós. Não faça isso. Não vá por ali. Não faça isso aqui. Vai dar errado. Não é porque Ele te odeia, é porque Ele te ama, é por isso que Ele te cuida. É por isso que Ele fala com você, é por isso que Ele fala conosco, é por isso que Ele nos exorta. Em resumo, meus irmãos, somente Deus tem o poder para desnudar as nossas motivações ocultas. Por que você quer isso? Por que você está fazendo isso? Por que você quer aquilo? Ele pode, e Ele sabe, e Ele desnuda as nossas motivações ocultas. Somente Ele pode mostrar, meus irmãos, com precisão, o que precisa ser entregue a seus cuidados. Só Ele. Somente o Senhor, meus irmãos, conhece o fim de cada escolha que fazemos. E por fim, meus irmãos, eu finalizo aqui. O que Davi quer dizer com vê se há em mim algum caminho mau? Aqui Davi reconhece, meus irmãos, que não é capaz de discernir plenamente o seu próprio coração. Por isso que a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Não confie no teu coração. Não confie na tua intuição. Não, mas eu tive uma intuição. Não vai na intuição. Não vai que vai dar errado. Davi reconhece então que não é capaz, meus irmãos, de discernir plenamente o seu próprio coração. E que precisa de ajuda de Deus para revelar a intenção e a motivação mais profunda do seu coração. E é quando ele exclama, guia-me no caminho eterno. Davi aqui expressa, meus irmãos, que não basta apenas evitar o mal, que é necessário seguir pela direção certa, o caminho que conduz à vida eterna. É esse caminho, é isso. Meus irmãos, Deus já conhece tudo sobre nós. A grande questão é, até que ponto estamos dispostos a abrir o coração, para que Ele revele o que precisa ser transformado. Você está disposto nessa noite a abrir teu coração para que Ele revele o que precisa ser transformado? Pergunte-se a si mesmo, há em mim um desejo ardente de que o Senhor me guie pelo seu caminho eterno? Será que há em mim esse desejo? Meus irmãos, o Salmo 139 aqui nos mostra então que Deus, que já nos conhece por inteiro, Ele conhece nossas virtudes, mas também os nossos pecados mais sombrios. Não há máscara diante do Senhor, não há esconderijo diante da sua presença, não há engano diante da sua onisciência. E ainda assim, meus irmãos, ainda assim, esse Deus nos ama. Com todas as nossas falhas. Com todas as nossas dificuldades. Ele nos chama a uma vida de rendição e entrega. A oração de Davi, meus irmãos, deve ser também a nossa. Ou seja, sonda-me, ó Senhor, sonda-me, ó Deus, prova-me. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo teu caminho eterno. Você está disposto a orar assim?
Você está pronto a abrir seu coração e deixar Deus revelar o que precisa ser transformado? Veja, o Senhor não nos expõe para destruir, como eu falei no início, mas para nos curar. Ele não revela para condenar, não, mas para nos libertar. Certa feita, os religiosos da época questionaram Jesus o porquê que seus discípulos transgrediam as tradições dos anciões, pois eles comiam um pão sem lavar as mãos. E não era uma questão meramente sanitária, mas religiosa. E Jesus então responde dizendo que o que contamina o homem, meus irmãos, não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. O que sai da boca procede do coração. O que tem saído da tua boca? O que você tem proferido? Deus está sondando teu coração nessa noite, está mostrando, está dando diagnóstico. O que você tem proferido da tua boca é o que está no teu coração. Você já dá para ter uma noção como está o teu coração. E tenha a noção de como nessa noite você precisa que o seu coração seja transformado. Porque do coração procede toda espécie de males, como adultério, avareza, imoralidade, inveja, orgulho, ciúme. Disse Jesus, o quão terrivelmente corrupto é o nosso coração. Aqui Jesus disse isso. Que do coração procede todos os males, adultério, avareza, imoralidade, inveja, orgulho, ciúmes. Aqui estão duas lições, então, meus irmãos, importantes que possamos retirar desse texto. Que a verdadeira pureza é interior e não exterior. Os fariseus aqui se preocupavam com que as regras exteriores, tradições religiosas, mas Jesus aqui mostra, meus irmãos, que a verdadeira impureza está no coração. Está dentro. Significa que Deus valoriza mais a integridade e a pureza interior do que as práticas exteriores. Segundo, que o coração humano é a fonte de todo o pecado. E quando a gente fala coração, não é esse coração de carne que você tem aí. Está falando aqui de mente, de pensamentos. Jesus revela que os pecados não surgem de fatores externos, mas que brotam aqui. Aqui. Isso nos lembra, meus irmãos, que necessitamos de vigilância e transformação interior pelo Espírito Santo de Deus. É impossível, meus irmãos, não ver nele o resultado positivo, no Salmo 139, da boa teologia. Dito em outra forma, meus irmãos, a boa teologia, ela nos faz conhecer mais a Deus, o nosso Deus, e nos leva, inevitavelmente, à devoção, à entrega, à busca por Deus e por santidade. Como eu falei, esses irmãos passaram 4 meses aqui, alguns irmãos fazendo a escola do discípulo. Teologia, conhecendo mais a Deus, e com certeza nos deixou mais crentes no Senhor. Que a gente conhece quem Deus é e quem nós somos. Conhecemos que Deus é perfeito, é maravilhoso, é misericordioso, rico em graça e misericórdia. O microfone. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a teologia, a verdadeira teologia, a boa teologia, ela nos leva à devoção, a uma maior entrega, a buscar mais a Deus por santidade. Já a má teologia, meus irmãos, afasta-nos de Deus, porque distorce verdadeiramente quem é Deus. Ela produz uma fé falsa. E por fim, a má teologia coloca o homem no centro. Como se o homem fosse bom e Deus fosse um serviçal. A boa teologia, meus irmãos, provoca o coração do homem. E provoca no coração do homem, melhor assim dizendo, um movimento em direção a Deus. Por isso que nós, nessa igreja, meus irmãos, perseveramos e preservamos pela boa teologia, pela sã doutrina da palavra de Deus. Eu quero deixar algumas aplicações para nós encerrar nessa noite. Deixe Deus revelar os seus ídolos. Assim como o jovem rico foi confrontado por Jesus, também nós precisamos ser confrontados. O que ocupa o lugar de Deus no seu coração nessa noite?
o amor ao dinheiro? É o orgulho? É a autossuficiência? É a impureza? É o pecado oculto? Peça ao Senhor que te mostre nessa noite. Ele aponta com precisão o que precisa sair. Ande no caminho eterno. Não basta saber o que está errado. Não basta só saber o que está errado. É preciso, meus irmãos, decidir andar pelo caminho certo. Como Davi disse. O caminho de santidade, de obediência, o caminho da vida eterna que está em Cristo. Só Ele pode nos guiar, meus irmãos, até lá. Ore também com sinceridade. Não tenha medo de abrir o teu coração diante de Deus. Ore sem máscara, sem reserva. Diga: Senhor, mostra-me quem eu sou de verdade. Essa oração, meus irmãos, pode ser dolorosa, pode. Mas é o início de uma cura, de uma transformação verdadeira na tua vida, nas nossas vidas. Então, enquanto os irmãos sobem para louvar, eu quero te convidar a curvar a cabeça e eu quero orar com você. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda e perceba que não há motivo para desespero nem desesperança, muito pelo contrário. Não importa o tipo de pecado que você tem cometido, ou o tipo de máscara que você tem usado. Eu quero citar 3 versículos da palavra de Deus para te encorajar nessa noite. Salmo 134, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Isaías 57, 15. Assim diz o Senhor: habito no alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Isaías 66, 2 diz assim: mas para esse olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Senhor Deus, eu quero orar aqui com meus irmãos, Pai. A Tua palavra diz que é impossível, Senhor Deus, que é impossível o Senhor não se aproximar de quem tem um espírito arrependido. Que é impossível o Senhor lançar fora os humildes de espírito. Aqueles que derramam, Senhor Deus, o seu coração e abre verdadeiramente o seu coração perante o Senhor. E é esse, Senhor Deus, a qual o Senhor derrama abundantemente graça sobre eles. E poder para vencer o pecado, poder para vencer, Senhor Deus, as lutas. Poder, Senhor Deus, para vencer qualquer pecado ou tentação. Senhor, enche o nosso coração, Senhor Deus, e renda, Senhor Deus, sem reservas ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, traz cura nessa noite, Pai. Cura, Senhor Deus, não física, mas espiritual. Cura para a alma. Cura para as dificuldades, Senhor Deus, sonda no nosso coração e vê se há um ídolo em nós. Nesse momento, o Senhor está falando com cada um de nós o que tem sido ou se tornado, quem sabe, o ídolo do nosso coração. Quem sabe até aquilo que o Senhor nos deu como uma bênção, quem sabe tem se tornado ídolo. Quem sabe nós não estamos deixando, não estamos soltando. Estamos perdendo, quem sabe, nossa família. Estamos perdendo, Senhor Deus, a comunhão com o Senhor. Estamos perdendo, Senhor Deus, o nosso ministério, muitas vezes, Pai, porque estamos segurando se apegando nesse ídolo que o Senhor tem colocado para nós como uma bênção, mas que nós deixamos nos levar, Senhor Deus. Quem sabe são vícios, quem sabe são pecados ocultos, Pai, a qual o Senhor pode curar nessa noite, a qual o Senhor pode trazer uma esperança, uma renovação, a qual o Senhor pode, Senhor Deus, repreender, Senhor Deus, o mal nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada irmão, por cada irmã aqui nessa noite, Pai. Oro, Senhor Deus, pela vida de cada um, Senhor Deus, oro pela vida daqueles que estão nos vendo através da transmissão, que vão nos ver através desse vídeo que vai ficar gravado, Senhor Deus. Pai, que o Senhor sonde os corações. Sonda-me, Senhor Deus, sonda nós, Pai. Sonda o nosso coração, se há algo ruim. Nos mostra e nos ajuda, Senhor Deus. Ajuda a vencer, Senhor Deus. Porque só contigo, Pai,
Só por Ti e contigo nós sabemos que conseguimos vencer essas batalhas, Pai. Então nos ajuda, Pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite.